Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal de conhecimento jurídico. Sou a doutora Luciana e hoje nós vamos falar sobre propaganda enganosa e como agir. Isso mesmo, propaganda enganosa e como devemos agir. Então, vamos ao conhecimento jurídico de hoje? Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje o nosso tema é sobre propaganda enganosa e como nós devemos agir. Está tudo no Código de Defesa do Consumidor. Então hoje eu vou dar as dicas e informar direitinho para você não perder nenhum momento do que significa propaganda enganosa. Você vai saber identificar. Então vamos lá. É um tema que a gente tem recebido tanto nas redes sociais quanto no escritório. Muita gente vem perguntando sobre esse assunto. Então hoje eu resolvi fazer um vídeo especial sobre esse tema. Bom, primeiro de tudo, o que é propaganda enganosa? Propaganda enganosa é quando uma empresa faz um tipo de propaganda dizendo uma coisa, mas na verdade não era bem aquilo que ela queria dizer. Como por exemplo, uma propaganda vendendo um videogame, dizendo que com ele vem fones de ouvido, vem o controle, vem os jogos, alguns jogos, às vezes 3 jogos, e custa R$1.000. Esse é um exemplo. Aí você vai lá, compra, e quando chega em casa, você abre e vê, só tem o videogame, o fone de ouvido, o controle e um jogo. Não 2 ou 3 jogos, como disse na propaganda. Bom, isso aí é propaganda enganosa. Por quê? Porque ele disse que ia vir 3 jogos e, na verdade, só veio um jogo. Ou ele diz que vem o headphone e não vem os jogos e só o controle. Ou diz que vem o controle, os jogos e não vem nada, só vem o controle e o jogo em si, né, aquele aparelho, e não o headphone e nem os jogos. Enfim, tudo que diz na propaganda que a empresa divulga na propaganda tem que vir com a sua compra. Outra coisa também muito comum é dizer que é um preço e quando você vai adquirir aquele produto, ele diz assim: ah, não, era esse preço se fosse só o jogo, mas o console mais o jogo custa mais tantos reais. Isso também é uma propaganda enganosa. Mas como então, o que eu devo fazer, doutora? Não comprar? Não, não é isso. Você tem que, primeiro de tudo, conversar com a empresa e informar que isso está contra o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, lá no seu artigo 30 até o 36, fala exatamente sobre isso. Todos esses artigos, cada um falando sobre um ponto. E o primeiro ponto é você conversar com a empresa. Mas, para você conversar com a empresa, você também deve tomar bastante cuidado. Por quê? Você já está sabendo que a empresa não está lá de boa fé, correto? Então, você vai começar a se resguardar e anotar algumas coisas. Nós temos um vídeo anterior falando sobre protocolos. Isso mesmo, como anotar os protocolos. E esse é um caso. Você deve anotar o protocolo. O nome da pessoa, a data que você ligou, né, e o horário. E anotar tudo o que foi explicado, tanto pela pessoa e quanto o que você perguntou. E você tem que falar que a propaganda que você recebeu ou assistiu em tal canal, em tal horário, fala isso, que custa tanto, e tem que conversar tudo isso com o atendente da empresa, que no caso seria a empresa. Mas, se a empresa se manter firme e não quiser cumprir a propaganda, o que você deve fazer? Deve procurar um advogado ou um defensor público. Ali ele vai fazer uma ação onde ele vai pedir ao juízo que ele determine que a empresa cumpra exatamente o que foi proposto.
ou seja, a sua propaganda. Ele deve cumprir, porque o ordenamento jurídico, que no caso é o Código de Defesa do Consumidor, diz que tem que ser assim. E se você pagou a mais, você mesmo assim, você queria tanta mercadoria, você pagou aquilo que a empresa queria e não aquilo que ela tinha sido divulgado, não fique triste, você também vai poder recuperar o dinheiro gasto a mais. Como? Exatamente, apanhando a propaganda que ela fez, o número do protocolo que você ligou, com todas as especificações que foi lhe dada, a nota fiscal do produto, e você vai juntar tudo isso e vai entregar para o advogado. Ele vai ali pleitear o artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor, que fala sobre as perdas e danos. Ou seja, você teve um dano, a empresa divulgou aquele produto por X real e você pagou Y real. Existe uma diferença de preço e ela tem que cumprir. A empresa, pela nossa legislação, ela é obrigada a colocar todas as informações de forma fácil para o consumidor entender o que ele está comprando, tá bom? E todos os produtos não podem, de forma alguma, ser nocivo ao consumidor, ou seja, prejudicial ao consumidor de alguma forma, tanto a sua saúde ou sua saúde financeira também. Por quê? Se ele está anunciando por um preço bem menor e no final ele acaba cobrando um preço maior, ele está prejudicando a sua saúde financeira e não está sendo leal, muito menos prestando as informações corretas sobre o produto. Então, você deve ficar atento sobre isso, ok? Bom, esse é o nosso conhecimento de hoje, falando sobre a propaganda enganosa. Eu tenho certeza que vocês entenderam direitinho como que funciona a propaganda enganosa e como que você deve proceder após receber uma propaganda e verificar que aquela propaganda está enganosa, ok? Então, como eu sei que o conhecimento de hoje foi feito para você e te esclarecer de forma que você não seja mais feito de bobo, dá o seu joinha, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber os próximos vídeos e o mais importante, deixe seu comentário com as suas dúvidas, com tudo aquilo que você quer saber. Além de tudo, compartilhe o conhecimento, porque esse conhecimento não foi para ser guardado, foi para ser compartilhado, tá bom? Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau!